Bom, já falamos bastante na questão do consumo de energia. É bastante importante que a gente entenda que as máquinas antigas elas consomem um nível energético muito maior do que as máquinas atuais. Muitas vezes o pessoal acaba postergando a compra, né? Mas, enfim, tudo tem que ser colocado no papel. O poder de convencimento de uma compra muitas vezes está na redução do consumo energético, muitas vezes está na questão tecnológica desse produto a ser adquirido. Então, sempre vale a pena colocar no papel aquilo que a gente consome de energia com as máquinas atuais e o que a gente eventualmente vai consumir com as máquinas novas, sem pensar na questão de qualidade e produtividade, que isso também vai ser um fator que precisa ser mensurado no papel, e assim a gente tem convicção que faremos uma compra adequada, tá? Então, uma outra coisa interessante que a gente vê no catálogo é essas padronizações Euromap, elas são padrões, né, como o próprio nome diz, e tudo que a gente vê em catálogo que chama a referência Euromap é possível de você fazer comparações com outros fabricantes. Então é uma forma da gente poder comparar o equipamento, porque a Euromap ela consegue mostrar de uma maneira generalista, né, para todos os fabricantes de máquina ter uma base de comparativo. Por exemplo, se você for comparar a velocidade de uma máquina em ciclo vazio na Euromap, são condições controladas, né? Então, você vai ter referência que aquele equipamento é igual a um equipamento alemão, asiático e assim por diante, tá? Nacional e assim vai. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E quando a gente compara uma máquina com bomba variável, uma máquina com bomba fixa, a gente já percebe o consumo energético e existem outras tecnologias aí de servomotores, enfim, servobombas. Tudo isso tem que ser muito bem ponderado nessa questão de compra de equipamento. Bom, aqui a gente tem basicamente o catálogo. Aqui a gente tem algumas colunas que se refere ao tipo de equipamento. Normalmente, essa nomenclatura ela é próxima ou é igual à tonelagem da máquina. Isso na parte de fechamento. Então, se você pode observar aqui, N100 é uma força de fechamento de 130, N170 uma força de fechamento 70, assim como a N70 é uma força de fechamento 80. Na maioria das vezes, esse número bate com a tonelagem da máquina, ou ele é muito próximo a isso. Então, uma das referências que nós temos no equipamento é a questão de tonelagem. Tá? A tonelagem da máquina é uma questão bastante interessante. E quando nós vimos lá atrás no catálogo as dimensões de área útil, a gente consegue observar aqui dentro do catálogo, tá vendo? Então, tamanho mínimo do molde, ó, 265 por 265. Tamanho mínimo do molde redondo, ó, 290. Tamanho máximo do molde, ó, 540 por 360. Por quê? Uma das limitações aqui, no caso, é justamente a abertura que nós temos entre as colunas. Então você pode observar que isso acaba sendo uma limitação, né? Ao passo que a outra limitação é propriamente dito o tamanho da placa. Isso acaba acontecendo em todas essas colunas, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. O curso de extração e a força que ele tem também é um ponto que a gente tem que observar, apesar de não ser muitas vezes o limitador do processo. Mas aqui é muito crítico, né? Se o molde não couber na máquina, né? Se ele não tiver altura máxima e mínima, se ele não couber entre as placas e a coluna, isso inviabiliza, logicamente, o seu funcionamento. Tá? Então, essa parte aqui normalmente já está gravado na máquina e muitas vezes essa numeração aqui se refere à força de fechamento. E aqui na home você pode observar
que a partir da EN70 você tem a mesma tonelagem que é descrita na carenagem da máquina. Avançando um pouquinho aqui. Nós temos a parte da unidade de injeção. E aqui a gente tem a classificação Euromap também, justamente para fazer aquele comparativo com outros tipos de equipamento. E um ponto bastante interessante e que precisa ser observado, nós temos, para o mesmo tipo de classificação Euromap, vários diâmetros de rosca. E o que isso quer dizer? Quanto menor o diâmetro de rosca, maior vai ser a pressão máxima específica da máquina. E quanto menor for a pressão máxima da máquina, maior é o diâmetro da rosca. Então, o que acontece? Com um diâmetro menor, você ganha em pressão. Mas você perde em volume. Você pode perceber que o volume máximo em centímetros cúbicos dessa máquina é 127 centímetros cúbicos. Ao passo que em diâmetro de 45, isso aumenta vertiginosamente. E qual via de regra, que tipo de rosca escolher? Bom, se eu estiver trabalhando com material técnico, certamente eu preciso ter esse tipo de rosca, porque ele exige uma pressão específica de injeção altíssima. Se eu estiver trabalhando com commodity, eu preciso de um volume de injeção, eu preciso de uma máquina que tenha uma pressão menor, mas que ela tenha um volume a ser injetado grande. Via de regra, o pessoal costuma comprar máquinas na intermediária, porque ela não vai perder nem tanto em pressão, nem tanto em volume. Mas assim, hoje, a maioria dos moldes, eles são moldes complexos, que exigem muito do equipamento na questão de pressão de injeção. Então, fica na dúvida aí se vale a pena comprar uma máquina intermediária ou uma máquina que vai ter uma pressão de injeção elevada para o processo de injeção. Então, isso é um ponto que cabe uma análise técnica aí do pessoal para justamente escolher o equipamento mais adequado. Outro ponto é, quando a gente usa pouco volume da máquina, certamente os recursos de velocidade de injeção acaba sendo muito limitado, porque você usa pouco do curso da máquina, né? Sem falar que possivelmente você vai ter problemas aí com o tempo de residência da máquina. Então, esse é um outro ponto que a gente leva em consideração. Mais uma classificação Euromap aqui, dizendo a velocidade que essa máquina tem em vazio, tá vendo? Essa máquina exige um ciclo em vazio de 1,6 segundos. Então, é uma forma também de você entender o quanto essa máquina representa em relação a máquinas asiáticas, máquinas europeias e assim por diante. Então você tem uma referência com relação a isso. Tá? Com relação a cilindro de injeção, a maioria delas vai te vender um cilindro padrão. Tá? Então esse cilindro que a gente fala é cilindro standard, rosca e cilindro. Então, se você precisa de um material específico para sua máquina, o ideal é você chamar o seu fabricante, porque ele vai dimensionar a relação LD, toda a questão de dimensionamento de rosca adequada ao seu material. Aqui a gente consegue verificar a razão do parafuso LD. Para quem não lembra o que é LD, tem vídeos nossos lá atrás falando só de rosca, tá? Então aqui a gente tem uma rosca mais curta, aqui a gente tem uma rosca mais longa, então todo o trabalho mecânico acaba sendo diferenciado e claro, esse dimensionamento ele é feito em função da velocidade do parafuso, né? E o volume que ele consegue comportar dentro desse dimensionamento. Tá? Então são dados aqui bastante interessantes da classificação Euromap, diâmetro do parafuso, a razão é largura diâmetro, volume máximo, peso máximo de injeção que é dado em poliestireno. Para quem não recorda, o poliestireno foi um material commodity que tem uma densidade próxima a 1 e ele foi convencionado como sendo um material
padrão aí para as máquinas injetoras. Mas para cada tipo de material, você vai ter um peso específico. Por isso que aparece esse asterisco aqui, porque existe uma tabela de conversão, uma conta a ser feita para você transformar. E os demais dados aqui, né? Pressão do sistema hidráulico, que acaba sendo comum para todos esses tipos de rosca, né? Então, o dimensionamento hidráulico acaba sendo o mesmo. O que muda é a razão do parafuso e, com isso, muda a pressão específica e muda também o peso máximo de injeção, tá? O consumo energético, a potência de aquecimento, o ciclo invasivo que a gente já falou e as dimensões de máquina que já apareceu lá atrás. E é isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha elucidado um pouco das questões de dimensionamento de máquina. E qualquer dúvida que haja aí com relação a isso, ou algum vídeo que precise ser mais elucidativo em algum ponto, a gente fica à disposição, tá? Muito obrigado por hoje.